Boa noite, meus irmãos. 20 horas, estamos bem no horário para iniciarmos o nosso trabalho com vocês hoje. Agradecemos a presença de todos. É um grande prazer, como eu disse aí no chat, chegarmos ao final dessa jornada com tamanho sucesso, com todos vocês nos apoiando. O Grupo Espírita Guerreiro de Cristo fica muito feliz com esse momento, para nós, histórico, de fazermos um curso dessa envergadura e da forma como ele foi feito, completamente online. Então, vivenciando aí esse momento de pandemia, que nós já estamos atravessando há meses, nós temos só que agradecer, porque estamos ainda aqui, passando esse momento, sobrevivendo a ele, e que Jesus fortaleça cada um de nós para que possamos continuar carregando a sua bandeira de paz, a sua bandeira de harmonia, de crescimento espiritual. Que todos nós tenhamos Jesus no nosso coração, para que não percamos o nosso rumo e possamos seguir adiante a nossa caminhada, divulgando a doutrina, aprendendo com ela e sendo o exemplo do que Jesus espera de cada um de nós. Neste momento, a Evelyn já se encontra no nosso grupo, já acabou de conectar. Eu agradeço muito a disponibilidade e a presença dela em nome do Grupo Espírita Guerreiro de Cristo, que nós possamos, Evelyn, levar até você aí o nosso abraço fraterno, o nosso carinho, o nosso agradecimento por ter nos dado a chance de levar essas suas aulas maravilhosas a todos os nossos companheiros. Seja bem-vinda novamente ao nosso curso e que você tenha hoje, comandando aí já as nossas aulas, né, de hoje, possa tocar adiante aí o nosso projeto com todo o amor. Vou passar você aqui para os amigos, que todos possam aí ouvir, então, as dúvidas que ela vai esclarecer para nós e que a gente aprenda mais ainda. Boa noite, Evelyn, seja bem-vinda. Boa noite, Silvio, tá me ouvindo? Perfeitamente bem agora, tudo bem? Que ótimo. Que ótimo. Maravilha. Bom, então, mais uma vez, Silvio, eu queria, assim, realmente agradecer pela oportunidade, agradecer pelas carinhosas palavras e dizer que para mim também vai ser ótimo estar aqui com vocês, realmente trocar um pouquinho ideias. O Silvio me passou já algumas dúvidas que ele recebeu no decorrer da semana, mas eu queria deixar todos muito à vontade, Silvio, para que, caso tenham alguma dúvida que surja no decorrer do nosso diálogo, que possam externar, que possam colocar. Hoje a aula é para vocês, hoje realmente é para tirarem as dúvidas, para que vocês possam sentirem-se mais seguros em decorrência do curso que foi ministrado e realmente nós possamos avançar cada vez mais, tá? Então, Silvio, se você me permite, eu vou começando já a abordar as dúvidas que foram trazidas, e aí, caso alguém queira colocar alguma dúvida, tem algum questionamento, pode colocar, pode falar sem problema nenhum. Tudo bem, Silvio? Pode ser assim? Perfeito, fique à vontade. Tá, eu vou passar as dúvidas na ordem que o Silvio me passou, tá? As primeiras eu vou falando primeiro e vou deixando por último as últimas. Então, vejam, a primeira dúvida que me passaram foi assim, se nós poderíamos falar um pouquinho mais sobre os chakras, tá? Bom, não teríamos como abordar, claro, já falamos bastante na aula, mas o que eu resolvi fortalecer e acrescer nesse momento? Que, na verdade, ficou muito bem claro na aula que os chakras, eles, na verdade, eles são os responsáveis pela circulação e a transmissão das vibrações e das energias por todo o nosso corpo espiritual e também corpo físico, já que os chakras, ou centros de forças, residem no duplo etéreo e no perispírito, e através dos plexos nervosos, todas as vibrações, todas as energias, tudo é transmitido para o corpo físico. E nós tivemos condições de perceber na aula, e o que é exatamente isso que eu gostaria de destacar, que quanto mais os nossos pensamentos são elevados, são purificados, quanto mais nós conseguimos manter as nossas ideias e os nossos pensamentos saudáveis, em conformidade com o Evangelho,
mais nós nos espiritualizamos, mais o chakra coronário, que é aquele primordial, ele fica limpo, ele fica realmente no seu potencial máximo, e mais as energias salutares são distribuídas para os outros chakras e, consequentemente, para todo o nosso organismo. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é trazer aqui algumas sugestões de atividades, de procedimentos, de exercícios para cada um de nós trabalharmos o nosso pensamento. Porque os chakras nada mais são do que um reflexo dos nossos pensamentos. Tudo inicia no nosso pensamento e nas nossas vibrações. Então, se nós conseguirmos exercitar o nosso pensamento no bem, consequentemente, os nossos chakras vão funcionar de forma plena e, consequentemente, isso vai reverter em saúde e benefício para o nosso espírito e para o nosso corpo físico. Então, eu sugeri alguns exercícios que nós possamos tentar trabalhar, alguns deles, pelo menos no nosso dia a dia, para ajudar nesses pensamentos elevados. Então, por exemplo, eu coloquei tentar trabalhar o nosso pensamento no sentido de afastar qualquer ideia que não seja edificante. Como nós vivemos absorvidos numa psicosfera doentia, porque a psicosfera da Terra ainda é muito densa, por conta dos espíritos que habitam a Terra, que são, na sua grande maioria, espíritos infelizes, nós estamos a todo momento sendo bombardeados de pensamentos salutares e muito mais de pensamentos imperfeitos e negativos. Então, começar a trabalhar de forma vigilante o nosso pensamento. Então, se chegou um pensamento que não é bom, trabalhar, eu vou afastar, dissipar, não agregar, não abraçar esse pensamento. A gente tem que estar realmente vigilante o tempo todo, porque esses pensamentos vêm. E se você abraça, pronto, já começa todo o processo de realmente, não vou dizer de sujeira, mas de dificultar o processo e o bom funcionamento dos chakras. Então, vem um pensamento negativo, eu vou dissipar e vou fazer o processo oposto. Eu vou incutir na minha mente um pensamento positivo. Chegou um pensamento negativo, opa, não vou abraçar esse pensamento. E eu vou colocar um pensamento positivo. É difícil no início, por isso é um treino. Mas é o primeiro treino, o primeiro exercício que eu coloco para a gente começar a trabalhar. Outro, meditar. Meditem, se possível, sempre. Se for possível meditar todos os dias, meditem 5 minutos. Não precisa ser 10, 15, 20. Não. 5 minutinhos. Ninguém morre por 5 minutos. Mas naquele momento, você está o quê? Elevando os teus pensamentos. Elevando a tua sintonia com o plano espiritual. Dissipando qualquer energia deletéria que possa estar próxima de você. Naquele momento, você está trabalhando o teu interior, a tua mente e as tuas emoções. Então, meditação. Eu botei aqui pelo menos 3 vezes na semana, mas se conseguir todos os dias, melhor. Nós ganhamos com isso, tá? Coloquei aqui, no sentido de tentar controlar o nosso descontrole emocional, evitar descontrole emocional, raiva, cólera, ira. O que eu digo, o que eu oriento em relação? Eu sei que quando vêm as dificuldades, quando os problemas vêm, a emoção, ela fala muito alto. E aí, quando nós não estamos vigilantes, nós não conseguimos nos controlar. Então, a minha sugestão é, se você perceber que você está a ponto de estourar, que você não vai conseguir controlar a sua raiva, a sua ira, saia da onde você estiver. Se você estiver a ponto de falar alguma coisa, de agredir alguém com palavras, seja quem for, se você não consegue se controlar e se manter no mesmo ambiente, saia de lá, mas não fale, não exponha, porque aquele sentimento vai piorar a tua sensação, as tuas emoções e os teus pensamentos, e tu vais te sintonizar com aquilo que não é bom. Então, sai, procura colocar mesmo que você fale só, mas você não está ali ampliando um processo de ira, de raiva, de contrariedade, de impulsividade. Mas se você conseguir manter a paciência, se controlar, óbvio que é melhor. Mas se não for,
Não dê asas a uma discussão. Tente, vai dar uma volta, saia. Débora, não posso sair do apartamento, não posso sair da casa. Sai do ambiente, vai lá para fora, esparece a cabeça. Mas não dá asas para aquele teu sentimento negativo. Esse aqui, eu vou dizer, fazer o evangelho mais vezes. Quem se propõe a ser trabalhador da doutrina espírita precisa manter o seu contato mais constante com a espiritualidade. Evangelho no lar é sugerido uma vez na semana para o resto da vida. Mas quem é trabalhador espírita tem que fazer mais vezes. Quem trabalha no passe, quem trabalha na mediunidade, o ideal é fazer mais vezes na semana, porque toda semana, quanto mais eu faço evangelho, mais eu estou ali recebendo bons fluidos da espiritualidade amiga e, consequentemente, mais elevada eu fico, meus pensamentos, meus chakras, tudo. Silvio, quer falar alguma coisa? Não, tá, estou só ouvindo você aí. Ah, tá bom. Então, eu coloquei fazer o evangelho mais vezes. Outra, criar o hábito de fazer uma leitura edificante todo dia. Não precisa ser uma leitura grande, porque nós ainda não estamos adaptados. Na verdade, nós não estamos adaptados ainda a orar, a entrar em sintonia com o Pai. Nós estamos adaptados a estar ali, a estarmos absorvidos na nossa vida. Mas a nossa conexão com o Pai ainda tem que ser uma coisa disciplinada, porque nós ainda não fazemos isso de forma espontânea. Então, começar o dia, pega uma leitura que seja pequena, uma página pequena, mas comece a fazer isso para que você já trabalhe os teus pensamentos salutares. Então, estabelecer esse hábito, e pode ser uma leitura, pode ser um vídeo, enfim, Evelyn, eu não gosto de ler, então ouve um vídeo. Enfim, tem sempre algo que você possa colocar no teu dia como um hábito salutar para te ajudar a manter os pensamentos elevados. E outra coisa, analisar, eu coloquei, perseverar nesse trabalho, nesse processo de exercício, porque só dá trabalho no início. No início, tudo é difícil, porque nós não estamos acostumados. Mas a prática leva à perfeição, e é verdade. O que no início é um esforço, depois vira espontaneidade, naturalidade. E quando você vê, você já está fazendo isso de forma prazerosa, isso te é bom, e os benefícios são inúmeros, tá? E eu coloquei, por fim, analisar criticamente os impulsos recebidos, que nos chegam. Por quê? Porque nós temos o hábito de não analisar aquilo que chega na nossa mente. Então, eu tenho que parar e pensar, opa, que pensamento é esse? Por que esse pensamento está chegando? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou criticando o outro? Porque, entendem o que eu quero dizer? Nós vamos fazendo as coisas de forma automática e nós não podemos mais fazer isso. Temos que aplicar aquilo que Santo Agostinho disse, lá no Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo, examina tudo que tu fizeste no decorrer do dia, teus pensamentos, tuas palavras, tuas ações, tu fizeste todo o bem que tu podias fazer, tu agiste da forma como tu gostarias que agissem contigo, se tu não sabes se tu agiste bem ou mal, o que tu achas que Jesus na tua situação faria? Esses questionamentos nós precisamos nos fazer, porque a nossa consciência responde. Faça pergunta para o seu cérebro e ele vai responder. Então, isso é importante para que nós possamos trabalhar o nosso processo de renovação mental. E, a partir daí, claro, a saúde é uma decorrência, como nós já sabemos, a saúde do corpo físico, ela decorre, ela reflete a saúde do nosso espírito, tá? Então, sobre os chakras, seriam esses exercícios que eu queria trazer para que nós possamos manter os nossos chakras sempre bem e trabalhando bem, ok? Bom, a outra dúvida que me foi passada é no tocante à aplicação do passe e a oração durante o passe. Como fazer? A metodologia de aplicação. Ora-se antes, aplica-se, todos aplicam passe ao mesmo tempo, depois que se entrega a água, como é feito esse processo? Vejam, isso varia muito de centro espírita para centro espírita e varia muito até de equipe. No centro espírita, por exemplo, em determinados centros espíritas que eu frequento, cada equipe de passe de um dia pode estabelecer, segundo aquilo que eles entendem melhor, uma metodologia mais apropriada. Não é que o centro não siga regras, tem,
Mas, às vezes, uma metodologia aqui e ali pode ser definida pelo grupo, tá? Em geral, me parece que o que fica mais fácil para as pessoas e para os trabalhadores é que, por exemplo, você coloca, não sei como é que se vai colocar todo mundo um ao lado do outro, se é um círculo, enfim. Mas, normalmente, todos os passistas têm lá o tempo, fazem no início uma oração, antes de iniciarem a aplicação do passe, alguém é selecionado para fazer uma oração rápida, tá? Faz aquela oração, aí vão aplicando o passe. Quando todos os passistas dão os passes e quando todos os pacientes recebem o passe, todos se afastam e aí a água magnetizada, ela é dada, ela é entregue, tá? Nada em claro que, durante a aplicação do passe, o passista vai estar em oração também. Não é porque aconteceu a prece e ali no início, antes da aplicação, que o passista não vai ter que orar. O passe, ele é uma transmissão de fluidos que se potencializa com a prece. Então, a prece, ela é constante em todo momento. Ela pode até acontecer, às vezes, também acontece, metodologia de cada centro. Às vezes, o número de pessoas para tomar passe é tão grande que eles fazem uma oração inicial, quando vão iniciar os trabalhos, com a primeira turma do passe. Já nas subsequentes, eles não fazem mais essa prece inicial, uma prece em voz alta, para todo mundo. É só os passistas, na hora que eles estão aplicando, eles vão fazendo o passe. Tá? Por que normalmente é melhor esperar todo mundo dar o passe para depois entregar a água magnetizada, fluidificada? Porque evita movimentação na sala. Porque, veja, eu dou o passe aqui e já vai dando uma aguinha, mas outra pessoa ainda não finalizou o passe, o passista ainda está lá, o outro já tomou água, já quer sair. Quanto menos desconcentração, quanto mais uniformidade tiver, mais calma e serenidade, melhor. Então, está na hora de aplicar o passe, então deixa todo mundo aplicar. Um passista é um pouco mais lento, o outro é um pouco mais demorado, não importa. Espera-se até o último. Quando o último der, aí se aplica, se entrega, na realidade, se distribui a água fluidificada, tá? Eu não sei se é mais ou menos isso que tinham me perguntado. Se não for, podem ficar à vontade e trazerem aí as considerações de vocês. Uma outra coisa que me foi perguntada foi que quando foi primeiro, na realidade, passada uma situação, para vocês entenderem, que talvez nem todos saibam, foi passada uma situação que havia uma pessoa, uma frequentadora, que ela estava num processo obsessivo grave, e ela estava numa palestra, tá? Palestra pública. E ela, durante a palestra pública, ela realmente houve ali, no momento de psicofonia, houve um momento ali de desequilíbrio dela como médium, provavelmente não conseguiu ter o controle, estava num processo obsessivo. Então, foi algo que trouxe ali, claro, com certeza, uma certa desarmonia àquela palestra, aquele momento. E a pergunta é, como lidar? Se nós já soubermos que determinados frequentadores, determinados trabalhadores estão passando por um processo obsessivo ou de algum desequilíbrio emocional mais intenso, o que fazer? Manter essa pessoa, por exemplo, numa palestra, separá-la da equipe, separá-la daquele trabalho, seria falta de caridade? Qual a melhor forma de agir? Vejam, aí foi dito aqui que a pessoa, né, a orientação da casa foi que essas pessoas fossem destinadas a um outro ambiente, onde elas estariam sendo amparadas e atendidas, mas estariam separadas. E a pergunta é, esse procedimento está correto? No meu entendimento, está. Quando os centros espíritas têm porte para isso, porque, claro, tem aqueles que são menores e outros maiores, normalmente, essas pessoas, elas são encaminhadas para a enfermaria ou para a emergência. Qual é a diferença dos centros que têm essa tarefa? A enfermaria são pessoas que estão com algum problema físico ou emocional, mas nada que tire delas o equilíbrio. Então, elas vão ficar recebendo passe por uma hora, por vários passistas, deitados numa caminha, estão sendo ali amparados e assistidos. Isso é o que nós chamamos, em regra, de enfermaria.
Mas existe no centro também o que nós chamamos de emergência espiritual. Nas casas que normalmente eu conheço, a emergência espiritual ela é determinada para obsessão, para vícios de todos os matizes e transtornos psicológicos. Então, se a pessoa chega na casa, passa por um diálogo fraterno e se identifica que ela tem uma dessas problemáticas, ela vai direto para a emergência. Ela não vai para a palestra pública, ela não tem condições físicas, emocionais, psicológicas de estar ali junto às outras pessoas. Não é falta de caridade, é caridade para com ela e para com o público. Então, ela vai primeiro para a emergência, onde é um tratamento específico, onde vai haver ali, de forma concomitante, uma reunião de desobsessão para as pessoas que estão sendo atendidas na emergência. Quando a pessoa estiver melhor, ela pode ir já para uma palestra, ou ela pode ir primeiro para a enfermaria. Melhorou um pouco, mas ainda não está em condições de ir para a palestra. Vai para a enfermaria, se equilibra, depois é que vai estar ali no convívio com o público. Nós temos que preservar essas pessoas nesses momentos de fragilidade. Então, agiu certo o centro, no sentido de mantê-los separados, se for possível, dá-los encaminhados para uma enfermaria ou algo nesse sentido, ótimo. Se não for, tem que realmente tentar preservá-los, colocar ali trabalhadores mais experientes para lidar com um caso como esse. Não podem ser trabalhadores que estão chegando na casa. Precisam ter uma certa maturidade e entendimento, inclusive de mediunidade, hein? Inclusive de mediunidade, para saber lidar com o espírito obsessor e desligá-lo. Por quê? Porque o espírito obsessor não vai querer sair, ele vai querer ali fazer a festa. Então, quem tem entendimento na área da mediunidade, sabe como desligar os espíritos, enfim, tem todo um tato, é o ideal. Porque pode acontecer uma situação dessa ou não, mas nós temos que estar preparados, tá? Então, seria essa a nossa colocação. Outra pergunta, médium ostensivo pode dar passe? Com certeza absoluta, sem problema nenhum. Não é, vejam, dar passe. Nós não estamos falando em dar um processo de psicofonia ou entrar num processo de psicofonia ou de intercâmbio mediúnico. Não é isso. Ele vai dar passe, ele vai doar seus fluidos vitais e seus fluidos espirituais, tá? Então, sem problema nenhum. A outra dúvida que veio é, o perispírito de um desencarnado suicida ficar ligado ao corpo físico, como ele pode, como o perispírito de um desencarnado suicida pode ficar ligado ao corpo físico se ele não tem mais fluido vital? Como isso acontece? Vejam, nessa pergunta aqui, eu vou responder, mas eu vou precisar abordar alguns aspectos para vocês entenderem melhor. Vejam, o perispírito, ele não fica ligado ao corpo físico única e exclusivamente porque ainda há algum resquício de fluido vital. No caso do suicida, como ele estava repleto de vida, aquele fluido vital, a partir do momento que há a morte do corpo físico, o fluido vital vai, claro que se dissipar. Prestem atenção. Por quê? Como é que o fluido vital, ele se multiplica? O fluido vital, ele está interagindo com os órgãos físicos. À medida que os órgãos físicos estão trabalhando normalmente, produz fluido vital, certo? E a presença do fluido vital ajuda os órgãos também a se manterem bem e funcionando. Então, eles estão interligados. Ora, quando o suicida agride os seus órgãos, ele não vai mais trabalhar adequadamente, certo? Ele vai findar a sua existência porque a agressão ao corpo físico foi tamanha que acabou com a sua vida material. O que vai acontecer com isso? Os órgãos param de funcionar. Logo, não vai haver mais produção de fluido vital. Perfeito. Só que aquela carga de fluido vital que ele já tinha no corpo dele não se dissipa num piscar de olhos. Não é assim. Acabou a vida aqui, aquele fluido vital vai... É como se fosse, pensem, como se fosse um gás. Se os nossos lares estivessem com gás vazando, encheu a casa de gás, aí alguém percebeu, puxa vida, desliga o gás. Na hora que a pessoa desligou, o gás já se dissipou? Não. Ele não vai precisar de um tempo para se dissipar?
Vai. Então, esse fluido vital, mesmo já havendo a morte física, esse fluido vital, ele vai ser gradualmente dissipado e absorvido na massa. Absorvido ali pelo fluido cósmico universal. Já que o fluido cósmico universal é um dos componentes do fluido vital. Agora, a questão é, Evelyn, acabou o fluido vital, demorou, não sei quanto tempo que demorou, depende de pessoa para pessoa, mas enfim, acabou o fluido vital. Significa dizer que o perispírito já desligou, não está mais ligado ao corpo físico? Negativo. Não é só o fluido vital que faz o perispírito ficar ligado, preso ao corpo físico. Agora eu vou lá para o livro dos espíritos e para o livro Céu e Inferno. O que nos diz, queridos amigos, o livro O Céu e o Inferno, lá no capítulo referente à passagem. Quem puder, leia. Esse capítulo, a passagem, explica o processo de desencarne. E nesse capítulo ele vai dizendo como é o desencarne para os suicidas, para quem tem morte natural, para quem tem morte violenta. Ele vai explicando cada um dos casos. Mas, em regra, escutem aqui o que eu dou para vocês verem que não são palavras minhas. Ele diz o seguinte, todos nós passamos, durante o processo de desencarne, passamos por 3 fases. Primeira fase, desligamento do perispírito, que é o que nós estamos discutindo agora. Segunda fase, perturbação espiritual. E terceira fase, despertar, tá? Quem quiser estudar melhor essa aula, esse assunto, nós já demos essa aula no Rosas da Justiça Divina, que é o estudo que nós fazemos às segundas-feiras do livro Céu e Inferno. Procurem lá na playlist Rosas da Justiça Divina o capítulo da passagem, onde nós vamos estudar todo esse capítulo. Então, eu não vou falar agora de perturbação e nem de despertar, porque não é o momento. Vou falar do desligamento. O que o livro, o que a doutrina nos fala sobre o desligamento, que é o que nós estamos abordando. Vejam, ele disse aqui, a extinção da vida orgânica provoca a separação da alma e do corpo. Já sabemos disso. Agora, pela ruptura do laço que os une. Mas essa separação jamais é brusca. O fluido perispiritual se separa pouco a pouco de todos os órgãos. Então, naturalmente, o desligamento do perispírito não é num piscar, não é num estalar de dedos, é gradual, natural. Mas, ele diz, a separação completa e absoluta somente ocorre quando não reste mais um único átomo do perispírito unido à molécula do corpo. A sensação dolorosa que a alma sente nesse momento está, prestem atenção, em razão da soma dos pontos de contato que existem entre o corpo e o perispírito. Então, a maior ou menor dificuldade e lentidão que apresenta essa separação depende desses pontos de contato. E o que interfere nesses pontos de contato? O que faz com que esses pontos de contato sejam maiores ou menores, a ponto de fazer o perispírito ficar preso ao corpo e não se despertar e não se libertar, mesmo que não tenha mais fluido vital? Aí ele responde, diz aqui, ainda no livro, o estado moral da alma é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade de desligamento. O que ele quer dizer aqui? No homem, ele diz, quando ele está falando aqui da morte, no homem material, sensual, apegado à matéria, que viveu só para o mundo, que não procurou se elevar, ele diz, o desligamento se opera gradual e com esforços contínuos. E esse desligamento pode durar dias, semanas, meses ou mesmo anos. E eu estou falando do desligamento do perispírito. Então, veja, já acabou o fluido vital? Já acabou. Mas por que o espírito não se desliga? Por que ele está ali? Porque a materialidade, o apego, a falta de espiritualização cria pontos de contato do perispírito com a matéria. E ele fica preso, ele quer sair, mas ele não se preparou para isso. Vejam bem aqui, ele diz, o que faz com que esse desligamento seja tão variado? O caráter do espírito,
Está aqui no livro, no Céu e Inferno. Os conhecimentos, quem tem mais conhecimento da imortalidade da alma, do plano espiritual, da doutrina espírita, tem mais facilidade para se desligar. E o grau de adiantamento moral do espírito. Então, não é só fluido vital que faz o espírito ficar preso ou não. É caráter, conhecimento e, principalmente, o estado moral da alma. Quanto mais moralizada é a criatura, mais rápido ela se desliga. Pode ter sido uma morte violenta, podia estar cheia de fluido vital, ainda vai ser mais rápido. Por quê? Porque ela é moralizada. Então, isso é que faz a grande diferença. E, claro, que em relação aos suicidas, eles estão ali, além de terem cometido um ato que afronta a lei divina, não tem conhecimento do plano espiritual, ou se tem, não valorizou, aí a responsabilidade dele é melhor, porque sabia, podia ter aplicado e não aplicou, e óbvio que o estado moral dele é inferior. Então, ele fica ligado. Então, ele diz aqui, o céu e o inferno. No caso do suicídio, essa situação que eu estou falando é mais penosa. Prestem atenção aqui. O corpo preso ao perispírito por todas as suas fibras, todas as convulsões do corpo repercutem na alma, que delas experimenta atrozes sofrimentos. É por isso que se começa a decomposição do corpo, repercute no perispírito. Pode até não ter fluido vital, mas tem falta de conhecimento, falta de moralidade, apego, falta de crença no pai. Então, ele fica ali naquele processo de sofrimento. E diz mais, só para a gente finalizar essa parte, para vocês entenderem. Aqui lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 957, que diz: quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? E aí ele vai dizendo aqui, mostrando o seguinte, que a afinidade que persiste, isso aqui é o comentário de Kardec, tá? A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo, afinidade o quê? Por conta da matéria, da falta de entendimento, da falta de caráter, da falta de moralidade, tudo isso faz com que essa afinidade seja forte. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que sente assim, apesar dele, os efeitos da decomposição e dela sente uma sensação plena de angústias e de horror. E esse estado pode persistir tanto tempo quanto deveria durar a vida que o interromperam, tá? Então, claro que nós ainda teríamos aí muito assunto para falar sobre esse tema, mas eu tentei trazer para vocês, para que vocês possam compreender essas nuances, para que a gente não confunda, tá? Só o fluido vital como sendo o único determinante para que o espírito permaneça ou não ligado ao corpo físico. Tem outras coisas que interferem nesse processo, tá? Seguindo, me pediram para resumir os vídeos 7, 9 e depois ainda tem o vídeo 6, mas aqui na ordem. O vídeo 7 é aquele que nós falamos sobre aplicação e resultado dos passes. Então, quanto à aplicação, eu sugiro sempre aquilo que puder, aplicação, metodologia, como que nós vamos nos organizar na sala de passe. Sempre aquilo que puder trazer mais serenidade, mais concentração, mais equilíbrio, menos movimentação. Então, eu coloquei aqui, tudo aquilo que for, que favoreça essa situação deve ser buscada, tá? Então, claro que a gente, nessa aplicação, a gente tem que ver tudo que eu já falei lá no vídeo. Barulhos, movimentações excessivas, né? Tudo tem que ser o mais simples, organizado e, principalmente, trazendo simplicidade e calma. As pessoas que estão lá, elas estão enfermiças, procurando serenidade e paz para o coração. Então, tudo isso que possa favorecer o ambiente deve ser buscado pela casa. No tocante aos resultados, o que nós colocamos lá? Que o resultado depende sempre, positivo ou negativo, do passista e de quem está recebendo o passe, do paciente, tá? Lembrando que
quem está ministrando o passe, que é o médium passista, ele tem que estar, para que o passe possa ser benéfico, ele tem que estar com os seus fluidos vitais salutares e seus fluidos espirituais igualmente salutares. Fluidos vitais, saúde orgânica, sem vícios, seu organismo tem que estar saudável. Então, se eu estou doente, se eu estou cheio de drogas, de vícios, enfim, meus fluidos vitais estão comprometidos. Então, saúde física, fluidos espirituais, vivência do evangelho, procurando fazer o bem, pensamentos elevados, boas vibrações, trabalhando os chakras, tudo aquilo que nós já falamos lá no início, aqueles exercícios todos. Aquilo ali faz com que ele esteja com seus fluidos espirituais salutares. Então, ele tem todas as condições de dar um passe benéfico. Mas quem recebe o paciente precisa estar receptivo, precisa estar disposto a se melhorar. Não é só eu estar lá receptivo ao passe, mas não fazer um esforço pessoal para me melhorar como ser humano. Por quê? Porque o passe é paliativo, eu preciso trabalhar a causa. E a causa é a reforma íntima. Então, receptivo, sim, confiante naquele passe, mas sempre com o propósito de melhorar. Se tiver todos esses fatores, o resultado vai ser positivo. Se os meus fluidos vitais ou meus fluidos espirituais estiverem ruins, eu como médium passista, eu já não vou conseguir transmitir bons fluidos. Agora, isso pode ou não ser absorvido pelo paciente. Não é porque os fluidos do médium são negativos que necessariamente o passe vai ser maléfico. Por quê? Porque se o paciente estiver receptivo e com pensamentos elevados e procurando se melhorar, ele não vai entrar em sintonia com os meus fluidos deletérios, a espiritualidade entra em ação, neutraliza os fluidos do médium, perniciosos, e ela dá só o passe espiritual. E aí a pessoa, o paciente, recebe os fluidos da espiritualidade e não os do médium. Então, nesse caso, o passe vai ser benéfico, mesmo com os fluidos deletérios do médium passista. Agora, se o paciente estiver sem defesas, se estiver realmente, não apenas sem defesas, muito fragilizado espiritualmente e sem força, sem ânimo para se melhorar, para crescer, desanimado, entregue àquela condição de doença física, espiritual, psicológica, enfim, aí ele cria um vínculo com aqueles fluidos deletérios e a espiritualidade amiga não consegue entrar, neutralizar, porque houve sintonia. E aí, nesse caso, ela não neutraliza, ela não consegue, porque o próprio enfermo não permite, por conta da sua condição, e o passe vai ser maléfico. E, por fim, o passe neutro, quando há descrença. Descrença, se eu não confio, se eu não acredito, se eu não gosto daquele médium passista, eu crio um bloqueio. Vêm as energias mais positivas possíveis, mas elas são rechaçadas. E que é exatamente isso que a gente faz muitas vezes no passe, é o que a gente tem que fazer com os pensamentos ruins que nos chegam. Chega pensamento ruim, eu absorvo. Tinha que rechaçar igual eu rechaço às vezes o passista. Entendeu? Por quê? Porque o pensamento ruim bate e volta. Entenderam? Só que nós fazemos o inverso. A gente, muitas vezes, rechaça o que é bom e absorve o que é ruim, tá? Então, é nesse caso que ele é negativo. No caso da aula 9, que nós falamos na aula 9 sobre o passista. Veja, o que eu posso falar aqui para resumir essa aula é difícil o passista estar com todas aquelas condições que nós colocamos lá na aula, 100%, para que ele possa ser passista ou um trabalhador da área da fluidoterapia. Meus amores, se nós formos esperar estarmos 100%, nós vamos sair dessa encarnação e não vamos trabalhar. Nós temos que crescer trabalhando. Nós temos que nos depurar trabalhando. Nós temos que procurar nos melhorarmos em trabalho. O trabalho é mola propulsora para a nossa renovação. Então, eu coloquei aqui, claro que eu tenho que buscar o ideal, mas eu não vou condicionar a mim mesma nesse sentido para fazer a tarefa. Não, vamos começar a trabalhar. Mas, claro, procurar trabalhar a sua ambiência fluídica, a sua atmosfera fluídica, como lá no início dos chakras, pensamento, tudo aquilo que eu já falei. Estou trabalhando a minha atmosfera. Se eu estou envolvida em pensamentos salutares, que energia eu estou vibrando? Positiva, óbvio.
Então, eu não me contamino com o meio. Eu é que contamino o meio positivamente. Eu é que transformo o meio positivamente. E não o meio que me contamina. Trabalhar a minha saúde física e espiritual, alimentação, repouso, evitar desgaste excessivo de fluidos, dar uma quantidade de passes muito grande. Disciplina no trabalho, disciplina nos pensamentos, disciplina nos meus estudos. Claro, vestuário, higiene, tudo, sexo, tudo, meus queridos amigos. A gente tem que procurar o equilíbrio. Então, é o caso de eu parar e perguntar: como é que eu estou no tocante à minha saúde física e espiritual? Minha saúde física está boa? Eu tenho que me perguntar. A minha saúde espiritual, meus pensamentos, as minhas emoções, como é que eu estou? Como é que está a minha alimentação? Está boa? Eu estou falhando em alguma coisa? Como é que está, por exemplo, o meu estudo? Eu estou me dedicando aos estudos? Eu reservo um tempo para estudar ou eu só quero trabalhar? Se eu não fizer isso aí, eu estou sendo o quê? Um trabalhador que não oferece à espiritualidade tudo aquilo que ela poderia, na realidade, usufruir. Quanto melhor e mais capacitado e mais flexível é o trabalhador, mais recursos ele oferece para a espiritualidade. Então, que tipo de trabalhador eu quero ser? Um real trabalhador, aquele que oferece oportunidades, potencialidades para a espiritualidade, ou um trabalhador mais ou menos, tá? Então, é isso. Outra pergunta. Assédio aos passistas. Perguntaram assim, o assédio espiritual, negativo, processo de obsessivo, de influenciação, é maior para os passistas? E eu vou dizer, é maior para todos os trabalhadores do Cristo. Meus amores, vamos lá. Não nos iludamos. A partir do momento que nós resolvermos trabalhar para o Cristo, nós vamos ganhar gratuitamente adversários. Mas, meus amores, Jesus nunca nos enganou. Jesus sempre disse que muitos se levantariam contra ele, muitos se levantariam contra os seus seguidores. Olha o que aconteceu com os apóstolos, com os cristãos que foram massacrados e perseguidos. Será que nós estamos hoje ainda na condição de espíritos imperfeitos, querendo seguir o Cristo, sem precisar dar o nosso testemunho? Nós não temos ainda condições para isso. É claro que ainda há muitos espíritos revoltados contra Jesus. Embora Jesus seja só amor, mas são ainda espíritos que não conhecem Jesus verdadeiramente e se voltam contra todos aqueles que caminham com o Mestre. Então, eu vou ter mais assédios? Vou. Contudo, assim como eu tenho mais assédio e influência de espíritos imperfeitos, eu ganho uma legião de espíritos amigos. Eu ganho uma legião de espíritos superiores, espíritos amigos, que vão me proteger, que vão me ajudar, que vão me fortalecer, que vão me amparar, a mim e aqueles que ao meu lado estiverem, aos meus familiares, que vão estar sustentando a minha mão nos momentos de dificuldade. Agora, testemunhos eu vou ter que dar. Jesus não está pedindo que eu morra nas arenas, não. Isso já passou, porque nós nem teríamos condições de fazer isso com a nossa imperfeição do hoje. Mas ele pede, persevera, filho. Filho, eu te dei e te dou todos os argumentos, todas as condições para que tu possas vencer qualquer influência negativa. Quantos livros, quanta a doutrina, quantos avatares da história estão aí com exemplos de amor, de bondade. Eu te dou todos os recursos, filho, para que tu possas vencer as influências negativas. E tu não queres trabalhar para o Cristo? Tudo bem. Se você não se sentir preparado para trabalhar por mim, como eu trabalho por ti incessantemente, como eu dei a minha própria vida na cruz para te ensinar o amor, porque eu te amo. Mesmo que tu não te sintas capaz de trabalhar por mim, não tem problema, filho. No futuro tu vais ter, mas eu vou continuar trabalhando por ti.
No amanhã, a gente vai conseguir, mas em algum momento, a gente vai precisar enfrentar essas influências. E vejam, chega a influência negativa? Chega. O que eu tenho que fazer? Me desesperar? Ficar orando de qualquer maneira para expulsar aquele espírito de perto de mim? Não. Isso é um comportamento anticaridoso. Ora, aquele coração que está ali, seja um obsessor, seja um espírito, enfim, negativo, ele é um irmão meu, necessitado, gente, necessitado. O que eu tenho que fazer? Ajudar aquele coração. Se eu sinto que eu estou sendo obsediada, meu amigo, vamos estudar. Vamos fazer o evangelho. Olha, eu vou estudar. Tu queres ficar aqui comigo? Beleza. Tu quiseres ficar aqui comigo, não tem problema nenhum, mas tu vais aprender, porque eu vou estudar. Bora, vem aprender comigo. Olha, eu vou assistir uma palestra agora. Quem tiver por aqui, vamos assistir. Vamos aproveitar. Olha, eu vou fazer o evangelho agora. Vou orar por vocês. Se vocês quiserem ficar aqui comigo, tudo bem. Mas vocês vão se melhorar. Eles têm duas opções. Ou eles se transformam. Por quê? Porque você só vive buscando a elevação de si mesma. Ou eles vão embora. Porque se eles disserem, não, olha, eu não aguento mais o Silvio só reza, o Silvio só vê palestra, o Silvio só estuda, eu não me identifico mais com o Silvio, eu não consigo mais influenciar o Silvio. Eu vou embora, vou procurar outras pessoas, porque eu ainda não quero me reformar, ainda não quero me transformar. Mas eu também posso, puxa vida, olha como o Silvio está melhor, puxa vida, sabe, o Silvio é uma pessoa mais feliz hoje, eu também quero ser mais feliz como ele, e vou me melhorar também. E o Silvio, diante daquela influência espiritual, o que ele fez? Ele ajudou o espírito, ele não ficou ali querendo enxotar o espírito de perto dele, que é normalmente o que nós fazemos. Falta caridade nas nossas ações, nos nossos pensamentos. A gente tem muito intelecto, a gente estuda muito. Que bom, já é um caminho, mas falta mais ação. Na hora que nós somos chamados ao testemunho, Jesus quer que a gente ame. O amor cobre a multidão de pecados. Não há um único coração que resista ao amor. Pode ser o coração mais orgulhoso, mais duro, mais endurecido, mais empedernido no mal. Só o germe do sublime amor é capaz de transformar esse coração. Então, se eu quero estar numa condição diferente, ama. Ama que todos os nossos problemas se resolvem. Aí, uma outra pergunta, essa aqui foi do Paulo, foi: como saber se o passe deu resultado? Vejam, o médium, ele vai saber que ele fez a parte dele. Se ele tiver com a sua saúde física e espiritual boa. Então, eu sei que os meus fluidos foram salutares. Agora, como que eu vou saber se para o paciente foi bom? Só se eu tiver acesso àquele paciente. Por quê? Porque nós já vimos que não bastam os fluidos salutares do médium passista. Se o paciente não estiver receptivo, pode ser neutro. Ele não vai receber nada. Então, eu não tenho como ter esse acesso à pessoa, porque não depende só de mim. Se eu tiver acesso, eu posso ter condições de avaliar. E como é que a casa espírita pode ter acesso? Aí, nessa situação, é indicado que o paciente passe pelo diálogo fraterno. Antes, quando ele chega na casa, expõe sua problemática, vê o que a casa pode ajudar. E depois, olha, você foi para a enfermaria, você foi para um curso, você foi para uma palestra, você foi para um passe e tal. Depois volte no diálogo. Como é que você está se sentindo? Você melhorou? Você está se sentindo mais estimulado, mais fortalecido? O que você tem agora para nos dizer? Você acha que ainda precisa de mais algum tratamento espiritual? Você tem agora, na realidade, a intenção de buscar outras atividades, outros recursos que a casa espírita oferece? Então, se eu quero ter esse feedback, vai ser através do diálogo fraterno. Mas quanto ao médium, é ele se conhecer, tá? Porque só assim ele vai saber que ele fez a parte dele. E no tocante ao paciente, só o diálogo fraterno da casa para nos dar esse feedback. A não ser, como eu disse, que nós conheçamos a pessoa e aí vamos ali num diálogo informal perguntar, saber como é que a pessoa está. Então, eu não consigo visualizar uma outra forma de nós sabermos se realmente o passe está surtindo efeito.
A última dúvida que me foi passada foi para resumir o vídeo 6. O vídeo 6 é aquele que nós falamos dos tipos e classificação dos passes. Então, lembrando sempre que nós temos o passe anímico ou magnético, onde só o médium está doando os seus próprios fluidos. Nós sabemos que fluido vital, fluido animalizado ou fluido magnético é a mesma coisa. São 3 nomes para dizer a mesma coisa. Por isso que ele é chamado de anímico ou magnético, porque é do próprio médium, da própria pessoa. Tá? São os fluidos vitais dele e os fluidos espirituais do médium, exclusivamente. Quando é o passe mediúnico ou espiritual, é só da espiritualidade. O médium pode até lá estar, mas ele não está doando fluidos, tá? Ele, na verdade, não está interferindo, atuando naquele processo. Espiritualidade, como acontece, por exemplo, no caso do passe, quando os fluidos do médium não estão bons. A espiritualidade não neutraliza e ela não dá só um passe espiritual, então o médium ali não entra no processo. E o misto é quando são os 2 tipos de fluidos, do médium e da espiritualidade. Nós sabemos que pode ser à distância, como nós conhecemos, tem muitas casas espíritas que têm o tratamento, a assistência à distância, chamadas irradiações. O que são as irradiações, esse tratamento à distância, se não esse passe, essa vibração à distância? Lembrando, queridos amigos, que os fluidos, eles se locomovem, os fluidos, as emoções, as energias, pelo fluido cósmico universal. E nós estamos absorvidos no fluido cósmico universal. Então, não há distância para que esses fluidos positivos e negativos alcancem os seus destinatários, tá? É por isso que nós estamos aqui, se eu orar por um espírito desencarnado, lá no umbral, ele vai receber os meus fluidos. Ele vai sentir um alívio. Por quê? Porque os meus fluidos vão chegar até ele. Então, no caso do passe à distância, também. O coletivo. Desculpa, gente, meu celular que falou sozinho. Passe coletivo, quando são muitas pessoas, não tem passistas suficiente para todo mundo, dá-se o passe coletivo. Os passistas que lá estiverem vão se colocar à disposição, vão emitir fluidos, e aí a espiritualidade vai aproveitar os fluidos de todos aqueles passistas e vão, junto com os passistas, também transferirem os seus fluidos espirituais para todos os presentes. O autopasse é muito comum também no tocante, por exemplo, às reuniões mediúnicas. Quando o espírito comunicante, ele é encaminhado, o que o médium, principalmente o médium experiente, que já sabe fazer isso, quando ele é encaminhado, aqueles fluidos perniciosos que ainda permanecem ali com ele, pela força do pensamento, pela vibração de amor, ele dissipa rápido, automaticamente, aqueles fluidos, se colocando em condições propícias para já dar um atendimento a um segundo espírito, a um espírito necessitado. O que ele fez ali? Processo de autopasse, entendeu? Só que ele não precisou nem botar a mão, nada, é mental, gente. Se eu sou amor, se eu vibro amor, se eu busco, se eu me mentalizo e me imagino ali dissipando aquelas energias deletérias, pensamento é força. Aquilo ali dissipa e eu já vou estar bem equilibrado, tá? O sopro, a gente já viu que o sopro quente e frio, ele depende, ele pode estar ali em algum momento, principalmente trabalhando aspectos mais enfermiços, onde você vai direcionar para determinados órgãos mais debilitados, mais enfermiços, mas nas casas espíritas pouco se utiliza o sopro, pouco se utiliza, a não ser que seja uma casa especialmente voltada e dedicada para a questão de saúde. Tem casas espíritas que o foco principal delas é a saúde, tá? Onde elas realizam cirurgias espíritas, ou seja, o enfoque da casa é essencialmente esse. Mas as outras casas que trabalham de uma forma mais geral esse aspecto, normalmente não utilizam o sopro. E pode ser, quais são, no tocante à classificação dos passes, o mais utilizado na casa espírita é o por imposição e o longitudinal. Por quê? O por imposição é aquele que você não faz movimentos nenhum. Então, ele é para concentrar a energia, quando você está direcionando e concentrando a energia. E por que ele é muito utilizado nas casas espíritas? Porque, primeiro, nem todo mundo que vai na casa espírita sabe o que é passe longitudinal, dispersivo, não entende. Muitas pessoas não são nem espíritas. Se tivesse todo mundo lá
se movimentando, descendo e subindo mão, dispersando, as pessoas se assustam. As pessoas muitas vezes não estão preparadas. Agora, quanto menos movimentação, mais concentração, mais serenidade, melhor. A pessoa pode até não entender, mas ela se sente mais à vontade naquela situação. Então, por isso que muitos centros sugerem, essencialmente, para a concentração de energia, o passe por imposição. Por quê? Porque além dele fazer o efeito, como todos os outros passes de concentração de energia e de fluidos, ele evita um certo desconforto, principalmente para quem não é da doutrina espírita. E o longitudinal, que é o dispersivo, isso aí também, ele é o mais utilizado, por quê? Porque ele é aquele que, dentre os dispersivos, é o que tem um pouco menos de movimentação. Os perpendiculares, os outros, como eu coloquei aqui, o longitudinal, o perpendicular, o transversal, a movimentação é maior. Então, se eu posso dispersar com algo que muitas vezes ele é um pouco mais suave, normalmente é o que se utiliza, também por aquelas razões que eu havia colocado. Agora, eu também coloquei isso no curso. Normalmente, não é regra, cada casa é uma casa. Normalmente, eu percebo, pelos depoimentos que me chegam, pelas informações que me chegam, que normalmente o dispersivo, ele é utilizado mais, por exemplo, nas enfermarias, nas emergências, onde o público é menor e a enfermidade maior, a problemática maior. Então, ali, nós vemos o passe dispersivo com mais intensidade. Mas, por exemplo, os passes que acontecem após as reuniões públicas, após o evangelho no lar, eu percebo que se evita fazer o passe dispersivo, porque da mesma forma, como nem todo mundo entende, se evita e se faz o passe mentalmente, como eu coloquei isso na hora do curso. Não é que eu vou deixar de fazer o passe dispersivo, eu vou fazer, mas eu vou fazer mentalmente, eu vou me visualizar dispersando, fazendo aqueles movimentos ali para realmente liberar aqueles fluidos que precisam naquele momento ser dissipados, mas a minha mão está paradinha, mas a minha mente, e eu estou me movimentando mentalmente, e peço, sempre em oração, que a espiritualidade, junto com o meu pensamento e as minhas orações, me ajude a dissipar aquelas energias. Aí eu faço primeiro mentalmente isso, e depois eu faço o pensamento de oração para concentrar a energia. Embora a minha mão esteja lá parada. Entendem? Mas eu realizei o passe dispersivo e o passe de concentração de energia, mas eu evitei a movimentação. E a movimentação acontece com mais naturalidade nas enfermarias, mas é como eu disse, cada casa tem uma metodologia. Aí é o caso de se estudar, de se avaliar e ver com a casa o que eles pedem. Nas casas que eu frequento, eles não gostam de movimentação. Eles não gostam. Então, eu falei, ok, eu obedeço, não vai ter movimentação, eu faço tudo mentalmente. Entendeu? Então, seria mais ou menos isso aí que eu gostaria de colocar para vocês, tá? E deixo aqui, retorno aqui as palavras ao Silvio e a todos vocês, caso vocês queiram fazer mais alguma consideração, perguntar mais alguma coisa. As perguntas que o Silvio me passou realmente finalizaram agora. Ô, Silvio, aqui é o Lucas. Vou fazer uma pergunta para ela. De vez em quando eu chego na casa espírita, e lá tem muita conversa na biblioteca, em qualquer lugar, e lá dentro do pessoal que vai fazer o passe, tem muita conversa. Ao mesmo tempo, atrapalha a concentração da gente que estuda a palestra. Esse negócio aí, como vai ver, está mexendo muito comigo. Atrapalha muita gente também, que é o pessoal vendo um local, fala demais, fala lá dentro. O povo que está entrando também ali dentro, está sentado junto, não estão errados, estão fazendo a mesma coisa que está acontecendo dentro do centro. Eu acho uma coisa, eu percebo isso, eu falo por mim, não para os outros. Não sei o que os outros pensam, deixa eu pensar. Falo por mim. Me atrapalha muito isso. Você chega no centro, tem muita gente falando aqui, fala daqui, fala daqui. Você entra lá num tempo, pessoal, para começar uma preparação. E aí?
atrapalha todo mundo, atrapalha não. Então, não faz um bobo ali dentro, ali, resolvendo nada. Sabe disso sobre esse ponto? Muito boa a colocação do Lucas e, de fato, atrapalha não só a concentração dos encarnados, atrapalha o trabalho dos desencarnados. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós já sabemos disso, que a casa espírita, ela é um hospital. Ela não é só um hospital. Ela é um templo, ela é uma escola, enfim, ela é nossa família, mas ela é também um hospital. Ora, se ela é um hospital e nessa condição, a espiritualidade está ali, a nível material e espiritual, tratando doentes. Todos nós somos doentes da alma. Temos um pouquinho mais de conhecimento, mas somos doentes também. E a espiritualidade, diante disso, sabendo que a casa espírita é também um hospital, ela tem equipamentos do plano espiritual utilizados para limpar a psicosfera da casa espírita. A psicosfera que nós vivemos, por conta dos nossos pensamentos infelizes, por conta da nossa falta de elevação, é denso, pesado, sujo. E como aquilo é um hospital, nos hospitais, o ambiente não tem que ser desinfectado para as cirurgias e para tudo, a nível espiritual, igualmente. E nós estudamos muito isso quando nós vamos estudar o curso de mediunidade, porque ali também nós estamos atendendo espíritos sofredores, e ali nós estudamos todo o trabalho de ionização que é feito pela espiritualidade para acabar, dissipar, queimar os miasmas mentais, os pensamentos deletérios, tá? Porque tem larvas mentais que ficam no ambiente por conta dos nossos pensamentos. Então, a espiritualidade tem todo um trabalho para limpar, ionizar o ambiente. Aí chegamos nós, trabalhadores ainda imperfeitos e indisciplinados, achamos que a casa espírita é uma extensão da nossa família. E é. Mas só que lá dentro é algo diferente. Eu estou lá para trabalhar, eu estou lá para amparar, eu estou lá para ser assistida. Eu estou no hospital. Então, o comportamento dos médiuns é, se eu quero conversar, eu tenho que conversar lá fora. A partir do momento que eu adentro na casa, seja na câmara de passe, seja lá onde vai ser a palestra, seja na reunião mediúnica, seja na enfermaria, seja no estudo do evangelho, silêncio. E silêncio mental. Não é só silêncio físico. Porque o silêncio mental é pior. Porque eu posso estar aqui muda, mas os meus pensamentos podem estar completamente desequilibrados. E eu posso estar emitindo para o meio tudo de pior. Contaminou o meio do mesmo jeito. A nível físico, Lucas, eu posso nem perceber. Para mim vai estar tudo ótimo, eu vou estar concentrada, porque está tudo em silêncio. Mas a nível espiritual, eu contaminei o ambiente. Claro que a espiritualidade ela está preparada, ela sabe que ali é lugar de doente. Então, todo mundo está meio desequilibrado. Ela está preparada para isso. Mas, com eu, trabalhador, que estudo e me proponho a fazer o bem, eu preciso, pelo menos, tentar fazer a minha parte. Aquele que chega na casa, o que está frequentando, necessitado, ele não sabe disso ainda. Ele nem consegue. Mas eu tenho que conseguir. Eu, pelo menos, tenho que me esforçar. Então, a colocação do Lucas é muito importante, tá? Bom, aí, pessoal. Valeu, Lucas. Obrigado aí pela participação. Se mais alguém tiver alguma questão, ser breves, porque a nossa irmã já está falando aí há quase 1 hora, coitada, e não vi ela tomar nem um golinho de água para dar um... Vou tomar agora. Podem perguntar. Vamos lá, pessoal. Mais alguma dúvida, alguém queira se manifestar? Só abrir o microfone, por favor, para que a gente possa dar andamento aí no nosso trabalho de hoje. Mais ninguém não? Aqui no chat eu estou vendo o pessoal dizendo. Agradece a ela por mim, a Cris está falando aqui. Você tem acesso ao chat aí também, né? Então, tenho, estou abrindo aqui, estou abrindo. Então.
As dúvidas que tinham sido enviadas foram sanadas? As pessoas que perguntaram se sentiram esclarecidas? Ficou ainda alguma dúvida ou está tudo ok? Aquele é de novo, Lu. Aquele negócio do 7, o 9 e o 6, eu que fiz esse pedido. Ele me ajudou demais 100%. É nisso que eu faço todo santo dia em casa. Eu pego, fico ouvindo um áudio, fico ouvindo música, eu saio para a rua, eu fico lendo numa praça. Eu faço a minha parte por mim. Nisso, quando eu fui conhecer o lado espiritual, da espiritualidade, uma pessoa para mim emprestou um livro dos espíritos para mim ler. Então, você gostar dele, você até volta para trás. Durante uma semana e meia que eu li esse livro, as perguntas que eu estava me perguntando, procurando, como diz, faltava aquilo que me encontrar. Nesse livro, eu fui ler inteirinho, eu me achei a mim mesmo. Nisso, eu entrei de cabeça para valer no Centro Espírita. Lá no Mato Grosso, do Alice Sequeira Filho, tem um Chakras da Mediunidade. Fala sobre, a primeira parte, o que é um médium? Falso, verdadeiro, arrogante, aquela coisa toda. E os outros 5, mas eu falo todos sobre chakras, em geral. E nesses 3 vídeos, aí que eu fui acabar de agradecer, eu renasci de novo nesse momento. O que eu faço? De lá para cá, todo santo dia, isso que a senhorita fez isso, me ajudou a salvar a mim mesmo. Muito obrigado por esse momento. Te agradeço, no fundo da minha alma. Obrigada, Lucas. Na verdade, a doutrina realmente é maravilhosa, né? Nós estamos aí ajudando a facilitar, a transmitir, mas a doutrina é que realmente leva todo o mérito, porque de fato ela é maravilhosa. Eu vi aqui a dúvida da Sabrine, perguntando sobre o passe na reunião mediúnica, se a gente pode dar algumas dicas. Podemos sim. Vamos lá. Primeiro, em regra, o passe na reunião mediúnica tem várias situações, pode ser usado em várias situações. Vamos lá. Uma das situações pelas quais ele pode ser utilizado é principalmente para médios iniciantes. Quando nós estamos dando o curso de educação da mediunidade, ele se faz muito necessário nos primeiros momentos, porque os alunos ainda estão aprendendo a lidar com a sua faculdade e também a lidar com as emoções trazidas pelos espíritos que se comunicam. Então, uma das situações pelas quais o passe é utilizado na reunião mediúnica é quando os médiuns estão com dificuldade de dar psicofonia ou de dar psicografia, enfim, de realizar o intercâmbio, tá? Quando eles ainda estão naquele processo inicial. Então, nós podemos dar, e é indicado, dar um passe de concentração de energias aqui nessa região do chakra, tá? Na parte de trás, junto com o coronário. Então, a gente faz assim, eu estou concentrando energia. Por quê? Porque esse passe, ele favorece a conexão do circuito mediúnico, porque o circuito mediúnico, ele tem 3 fases. Primeira fase é a percepção de sensações físicas, dor, enfim, frio, calor, entendeu? Primeiro estágio do circuito mediúnico. Depois, o médium começa a sentir as emoções, as sensações de alegria, de tristeza, de medo, de rancor, além das físicas. E a terceira, que é quando fecha o circuito mediúnico, é a conexão mente a mente, que ele capta o pensamento do espírito comunicante. Então, às vezes, o médium, ele fica no primeiro e no segundo estágio, ele tem dificuldade de ir para o terceiro. E é no terceiro que ele dá o processo de psicofonia, de psicografia, de psicopictografia, enfim, o processo de intercâmbio. E quando a gente dá esse passe, eu estou facilitando que esse circuito seja realizado. Tá? Então, muitas vezes, os instrutores dão esse passe para estimular o processo de psicofonia. Como eu, em relação a esses mesmos alunos, posso precisar dar um passe dispersivo. Quando vem um espírito que o médium não consegue controlar pela sua ainda inexperiência, nervosismo, enfim, e eu preciso desligar, porque o médium não consegue fazer isso sozinho,
eu vou dar um passe no mesmo local, mas agora dispersivo. Não vou mais concentrar, vai ser um passe para dispersar as energias para que eu possa quebrar o circuito mediúnico. E aí, se eu quebro o circuito mediúnico, eu quebro a comunicação, o intercâmbio. Então, isso é uma situação. Eu posso precisar dar um passe no médium, quando ele termina uma comunicação e ele ainda tem dificuldade de dissipar sozinho os fluidos perniciosos do espírito comunicante. Médiuns mais novatos, inexperientes, sentem muito isso. Por quê? Porque eles ainda estão com dificuldade de fazer isso por si só. Aí, nós podemos dar um passe dispersivo para que dissipe aquelas vibrações, ele consiga se reequilibrar para uma segunda comunicação, uma terceira comunicação, se for o caso. Posso precisar ter que dar um passe no espírito, não no médium. Em que situações? Quando as comunicações envolvem casos mais problemáticos, espíritos suicidas, espíritos muito atemorizados, espíritos em completo desequilíbrio emocional, quando eles chegam extremamente angustiados, movimentação excessiva, ou com monoideias, fixação em determinadas ideias, você precisa quebrar aquele fluxo de energia que circula dentro dele, na mente dele, nele. Ele está carregado de energias deletérias. Então, quando o espírito chega, que a gente observa pela comunicação, pelo tipo de comunicação que ele está nesse estágio, eu já começo ali um passe dispersivo. Vejam, não é toda a comunicação. São comunicações pontuais que a experiência vai nos mostrando. Então, aí eu vou dar um passe dispersivo. Não é o médium que está precisando de passe naquele momento, é o espírito. Por quê? Porque ele é que está carregado. Então, eu vou liberar, claro, sempre em prece. Então, naquele momento, dá no diálogo. Ele não tem condições de dialogar. Eu vou fazer passe dispersivo e a gente percebe, naturalmente, que ele vai se acalmando. Aí, quando ele se acalma, é que eu vou ter condições de iniciar um diálogo. Até então, eu preciso trabalhar, acolher aquela situação emergencial. Entende? Então, ali é um passe dispersivo também. E aí, outras situações, às vezes, que, por exemplo, o próprio espírito pode pedir um passe, mas isso é muito um passe de concentração de energia, não de dissipar, para dissipar. Mas isso é bem mais raro, tá? Porque normalmente quando a gente faz uma prece, quando ele pede alguma coisa, a gente diz, olha, vamos fazer uma prece juntos, tá? E naquele momento nós já estamos doando energias salutares, a espiritualidade que está ali também. Então, ele vai se sentir amparado e auxiliado por aqueles fluidos, tá? Então, são esses os casos mais comuns. Nós não devemos dar passe, isso é muito comum, viu? Principalmente os alunos que estão iniciando, mas tem muita equipe experiente de mediunidade que faz isso. Chegou, o espírito chegou, já começa a dar passe. Não sabe nem qual é a problemática do espírito, se ele está precisando de passe. Eu não posso fazer isso, gente. Por quê? Porque o espírito, quando eu coloco fluidos, principalmente os que eu vou concentrar ali, porque tem isso, começa o espírito, eu já estou dando passe, mas é um passe que está concentrando energias. Esse passe que concentra, ele leva o espírito para um estado de torpor, porque eu não quero acalmar, eu não estou concentrando fluidos, e ele pode entrar num processo de torpor. Se ele entrar num processo de torpor, ele não vai dialogar. Às vezes o espírito já está acordando, eu vou jogar fluidos nele, ele está precisando acordar. Então, eu não posso fazer isso. Eu sei que às vezes a gente quer fazer isso porque a gente está um pouco nervoso e já quer ajudar, mas o passe pode também não ser bom. Pode ser que ele não esteja precisando de um passe de concentração de energia. E talvez ele não precise de passe nenhum, tá? Então, só a prática é que vai me mostrar. Mas, em regra, não sair dando passe em todo espírito, tá? Deixa eu ver mais aqui. Acredito que, bom, não estou vendo mais aqui no chat nenhuma outra dúvida, tá bom? Pronto, sabe, Sabrine ficou satisfeita. Então, pronto. Silvio, estou à sua disposição. Foi ótimo. Realmente foi ótimo. O pessoal está agradecendo muito aí. E é aquilo que eu te falei antes, é um prazer falar com você, assim. Assistir às aulas já é ótimo, ao vivo, então, melhor ainda, né? Nós temos que te agradecer imensamente a sua disponibilidade de dispor aqui desse tempo todo conosco.
né? A doutrina realmente é assim, viciante, né? A gente começa, não larga mais. Então, é um prazer imenso. Vou até abrir a minha câmera aqui, que eu também estou só com áudio, né? Então, fiquei aqui quietinho, saí do ar aqui, mas estou aqui acompanhando constantemente. Foi um prazer imenso mesmo, viu? Nós vamos reprogramar cursos novos aqui, vamos usar o seu material que você já permitiu, para nós foi muito, muito bom mesmo, e eu espero que a gente ainda se encontre aí, em outros cursos, em outras possibilidades dessas, né? Quando vier aqui para Minas Gerais, avisa a gente, viu? Acho muito difícil, né, que você está muito longe. Silvio, eu agradeço também muitíssimo pelas suas palavras, pela participação, pelas dúvidas. Realmente a doutrina é maravilhosa. E com certeza nós estamos aí sempre à disposição, mesmo para ajudar, mesmo que de forma singela, é sempre uma grande alegria ser útil de alguma forma. Muito obrigada e contem conosco sempre. Um abraço, grande abraço, bom descanso aí para vocês, tudo de bom, viu? Obrigada, um grande beijo, tchau. Tchau. Meus irmãos queridos, então, encerrando aqui esta nossa jornada no curso de passes, nós estamos hoje encerrando efetivamente este nosso treinamento. A aula vai ser gravada, como sempre, editada e publicada lá. Vocês viram no início a publicação lá da nossa página do YouTube. Então, procurem por lá, revejam as aulas. Esta aula também estará lá como tira dúvidas. Eu espero que todos tenham aprendido muito, que tenham aproveitado bastante, que Jesus fortaleça cada um de nós para que a gente continue trabalhando na doutrina dele, dando o nosso testemunho, apresentando as nossas melhorias, para que a gente consiga evoluir e, finalmente, sermos curados dos nossos defeitos, das nossas falhas éticas, morais e espirituais. Muito obrigado a vocês, em nome do Grupo Espírita Guerreiros de Cristo. Muito obrigado a vocês, em nome de Jesus. Muita paz, muito amor no coração de todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus.